draft da NBA é amanhã. Eu sou torcedor do Houston Rockets e vou dizer o que eu espero que o meu time faça na noite do draft. Passada a frustração de não ter ficado numa escolha mais alta no dia da loteria, agora eu vou olhar para a quarta posição que o Houston Rockets ficou e analisar de forma realista o que eu espero que o time faça e quais vão ser os próximos movimentos da franquia. A escolha número 1 já está definida. San Antonio Spurs vai selecionar o Victor Wembanyama, aquilo que os outros 29 times da liga gostariam de ter. A número 2, a pick do Charlotte Hornets, está muito indefinida, pois eles estão no dilema se eles escolhem por fit ou por melhor talento disponível, e estão entre Brandon Miller e o Scoot Henderson. Na minha opinião, se a franquia fosse minha, eu escolheria sempre por melhor prospecto disponível, melhor talento, que para mim é o Scoot Henderson, indiscutivelmente, mas vários times acabam por escolher por fit e muitas vezes isso se mostra uma escolha muito equivocada, caso do Phoenix Suns em 2018, que escolheu por fit e optou por DeAndre Ayton, um pivô, ao invés de pegar caras como Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Trae Young, que também estavam disponíveis e se tornaram jogadores muito melhores e mais confiáveis, mais importantes para suas franquias do que o DeAndre Ayton. Então, assim, vamos supor que o Charlotte escolha o Brandon Miller na escolha 2, o Scoot sobe para 3. Da 3 ele não passa. Seja Portland, seja algum outro time que troque a escolha com o Portland e acabe adquirindo o direito de escolha na terceira pick, pois está muito indefinido esse cenário. O Lillard está pressionando para trocar a escolha, para ter jogadores, uma estrela, para conseguir competir agora e tentar o título, senão ele está ameaçando pedir para sair. Então, qualquer time, tanto Portland quanto outro time que adquira essa escolha via troca com eles, vai escolher ou o Brandon Miller ou o Scoot Henderson, quem o Charlotte Hornets passar. Nesse cenário é importante dizer que existem alguns pontos que pesam nas escolhas dos prospectos. Primeiro, os treinamentos que os jogadores fazem no período pré-draft com os times, as entrevistas e também o nível de competitividade que ele apresentou na temporada anterior. A NCAA, que é o campeonato da primeira divisão universitária dos Estados Unidos, é muito bem avaliada, pois tem um nível competitivo muito forte. E nesse cenário, o Brandon Miller foi o melhor jogador, eleito MVP da NCAA e o principal destaque. Talvez por isso ele esteja sendo tão bem ranqueado, talvez inclusive sendo acima do Scoot Henderson. Claro, não vou dizer que ele não é um cara talentoso, ele arremessa bem de fora, ele é um cara forte, encaixa como uma luva em qualquer time. Mas o Scoot Henderson optou para ir para a D-League, que é um cenário que eles interpretam lá nos Estados Unidos como um cenário menos competitivo. Por isso fica um pouco mais difícil a análise do prospecto, pois ele não esteve inserido num cenário tão competitivo, segundo a opinião dos próprios executivos da NBA e da imprensa local. Depois nós também temos o Overtime Elite, que é a liga em que os irmãos Thompson ficaram nessa última temporada, jogaram por lá, foram muito bem, que inclusive é menos competitivo que a D-League. Por isso fica difícil também a análise desse prospecto. Mas, vamos lá. San Antonio Spurs, Victor Wembanyama. Charlotte Hornets, escolhe Brandon Miller ou Scoot Henderson. O terceiro, escolhe quem sobrar entre os dois. Chegamos no ponto principal do vídeo, quem o Houston Rockets escolhe na quarta escolha. Temos alguns prospectos interessantes, temos o Anthony Black, o Jarvis Walker, enfim, o Dick, nós temos o Ausar Thompson, nós temos o Amen Thompson e o Cam Whitmore. Todos nessa fase aí, nessa faixa do draft, entre quarto, quinto até 10º. A gente sabe que é muito difícil cravar, mesmo os principais repórteres e a imprensa local acabam errando. O próprio Woj, ano passado, cravou que a escolha 1 seria o Jabari e a pick 3 o Paulo Banchero. E no final das contas foi o inverso. Então é muito difícil prever, sempre acontecem coisas inusitadas e pegam todo mundo de surpresa, mas as reportagens dizem que o Houston está entre o Whitmore e o Amen Thompson. O que eu acho em relação a isso? O Whitmore
Ele é um ala, um cara que encaixa muito bem em qualquer time. Não existem grandes buracos a serem consertados no jogo dele. Ele é um cara extremamente atlético, que marca bem e tem talvez a maior... talvez seja o melhor dunker dessa classe. O cara que enterra melhor. É um cara realmente muito explosivo, que tem um arremesso de 3 consistente. Não precisaria trabalhar muito nisso. Não que ele seja um especialista, mas ele já demonstra um certo domínio nesse aspecto. Mas, para mim, quem o Houston deve escolher é o Amen Thompson. Eu digo isso por uma junção de 2 fatores: fit e o melhor prospecto disponível. A principal carência do Houston Rockets é na armação. Nós passamos as últimas 2 temporadas com Kevin Porter Jr., que originalmente nem era um armador, ele era um ala armador, um cara que ficava mais off-ball e arremessava. Ele teve que se tornar o cara que carregava a bola e armava o time, não foi legal. Então, a partir de agora, ele deve ser usado mais como um cara off-ball, que recebe a bola, arremessa ou vai para isolation, mas não o cara que arma as jogadas do time como um todo. Nesse cenário, o Houston carece muito de um cara que consiga ser esse organizador primário do time. E essa talvez seja a principal característica, a principal qualidade do Amen Thompson no momento. Ele tem o playmaking muito apurado, ainda mais para um prospecto jovem como ele, que tem somente 19 anos. Talvez seja a principal qualidade dele. Ele tem um QI de basquete muito alto. Ele é um cara extremamente inteligente para jogar. Ele é um cara extremamente atlético, talvez seja o mais atlético dessa classe. Consegue explodir para a cesta numa facilidade muito grande. Ele é um armador muito alto para a posição, então ele vai conseguir defender super bem. Ele tem a defesa como uma das suas qualidades principais. Ele é muito ágil, então ele vai conseguir se movimentar muito bem na movimentação lateral na hora de defender os oponentes. Pelo seu tamanho, ele consegue defender de armador até ala com facilidade. Então ele é um cara bom nos 2 lados da quadra. Aí vocês podem estar se perguntando, mas por que ele se ele é tão bom assim, por que ele não está sendo cotado antes? Pelo seu arremesso de 3. O arremesso de 3 dele é muito ruim. Mesmo no Overtime Elite ele arremessou abaixo de 30%. É o principal buraco no jogo dele que vai ter que ser corrigido. E por isso, o Houston já está até contratando o Ben Sullivan, do Boston Celtics, que é um dos principais treinadores da liga nesse ponto, que trabalhou com o Ime Udoka no Boston no tempo que ele ficou lá, e que ajudou caras como o Derek White a conseguir a maior porcentagem de arremesso certo de 3 na sua carreira na temporada passada. Então ele é um cara que tem essa qualidade, essa capacidade de ajudar o Amen Thompson a desenvolver essa mecânica e esse arremesso que vai ter que ser feito praticamente do zero. Mas o Amen Thompson demonstra, segundo informações, ter uma dedicação de trabalho excelente, uma ética de trabalho. Ele é muito dedicado, ele é um cara que tem um mental muito forte e muito determinado a conseguir aquilo que ele precisa para ser um grande jogador. Então, eu vejo um mundo em que ele consegue desenvolver esse arremesso de 3 e imagina só o que seria a armação do time com Jalen Green e Amen Thompson. Seria a dupla talvez mais explosiva atleticamente da liga e seria muito difícil de marcar os dois, se os dois atingirem aquilo que se espera que eles atinjam, o potencial que eles têm. Seria uma dupla realmente muito interessante para muitos anos no Houston.